talvez. The Doors, uma banda que vai além da música. Olha aqui, eu tomei a liberdade de trocar esse título pra ficar bem impactante aqui. Fica à vontade. O especialista aprovou? O especialista... O que o especialista achou do tópico? Da chamada do tópico. Foi bom, especialista? A gente tá roubando o quadro da Tata Werneck aqui, agora é entrevista com o especialista. Vamos dar atenção ao que merece atenção. The Doors, uma banda que vai além da música. O nosso debate, o nosso bate-papo aqui semanal, né? Hoje sobre The Doors, que tava todo mundo muito ansioso pra falar. A gente veio acumulando vários assuntos. Não, a galera tava... Inclusive, eu não sou um dos maiores... Quer dizer, eu gosto muito de The Doors, mas não sou um conhecedor, um fã, assim, que nem o querido Sommer aqui é. Ela então uma eu das tive minhas que bandas estudar um pouco preferidas. do The Doors pra conseguir ter assunto no programa. Mas eu mesmo procurei dar uma estudada a mais pra reafirmar umas informações e tudo mais. Porque, cara, é uma das Ninguém é obrigado bandas... a decorar as informações das bandas. Não, claro. Sempre. Mas é que eu fiz porque eu gosto, né? Não, claro. Mas enfim, cara, The Doors tá aí como uma das 5 bandas que eu mais amo. E vai ser um prazer falar de The Doors. E The Doors, da onde saiu o nome? As portas, né? O The Doors foi tirado do livro As Portas da Percepção, De Aldous Huxley, que foi um livro contando o experimento dele, a vivência dele com a... Não é bem LSD, mas é... Mescalina. É mescalina, exatamente. O que é mescalina? Mescalina é um cacto, se eu não me engano. Era usada... Cactus? É um cacto que tem propriedades psicoativas. Lá no México era muito usado como em rituais de macumba? Xamanismo, na Aztecas. verdade, xamanismo. Tem o mescalina, tem o peyote, São Pedro, são cactos com essas propriedades psicoativas. E esse livro, As Portas da Percepção, saiu de uma frase do poeta William Blake, que diz o seguinte, isso aqui é uma tradução, né? É uma frase meio complicada de traduzir, mas... Se as portas da percepção estiverem limpas, tudo se mostraria ao homem como tal. 3 pontinhos, infinito. Reticências. 3 pontinhos. Deixa eu só fazer uma introdução antes de se estender no assunto. A galera que tá aqui, com certeza 99,9% do pessoal que tá acompanhando a live, tá acompanhando a transmissão aqui do programa, sabe o que é The Doors, quem são os The Doors, né? Mas a galera que não conhece, por exemplo, minha avó tá aqui assistindo, provavelmente ela não vai saber quem Abraço, é The Doors, vó. né? Valeu, vó, beijão. Sábado eu vou almoçar aí, fica sossegado, tá? Cara, descolando uma bola aí no programa. A banda de rock psicodélico norte-americana The Doors, né? Formada em 1965 lá em Los Angeles, na Califórnia. Formada por Jim Morrison, que é o vocalista, era no caso o vocalista, o Ray Manzarek, é isso? Isso aí. Esse nome é muito legal. Eu também gosto. Ray Manzarek. É ele e o Rapkavix aqui, nosso querido Rapkavix, né? São parentes. Esse Ray, então, nos teclados, o Robbie Krieger na guitarra e o John Densmore na bateria. E, cara, eles se conheceram, o Manzarek e o Morrison se conheceram na faculdade de cinema. Os dois faziam faculdade de cinema, o Manzarek já tinha uma banda. E, por acaso, o Manzarek conhecia o Densmore e o Krieger por umas aulas de yoga e meditação que eles faziam juntos. O Krieger também já tinha uma banda que era Psychedelic Rangers. Já era, tava no sangue dos caras já, né? Tava no sangue já. E aí em 65 eles se juntaram e começaram a tocar. A primeira música que o Manzarek e o Morrison fizeram juntos foi Moonlight Drive, que foi a primeira descoberta dos dois, assim, de pô, vamos fazer música junto. E com isso eles foram tocando nesse ano de 65. Em 66 eles conheceram o pessoal da Elektra Records, que foi o pessoal da gravadora que apadrinhou eles. E a partir daquilo ali que a banda conseguiu começar a investir de verdade em cima da banda. Eles conheceram o The Doors já tocando músicas autorais. Eles tocavam umas bluseiras da galera das antigas e já tocavam as músicas autorais. E no fechamento de uma das casas que eles tocavam, que era o Whiskey a Go-Go, eles tocaram a The End, que é uma das músicas mais longas deles, assim. Que dentro da música o Jim Morrison ele improvisou uma linha de uma peça de teatro grega, de drama, que é do Édipo, onde ele mata o pai dele e transa com a mãe dele. E aí dentro da música ele fez uma versão The Doorsística desse drama grego dentro da música. E se tu for escutar ela, tem lá toda a história do... O assassino acordou antes do amanhecer, botou suas botas e desceu a escada. Chegou
no quarto do seu pai, falou: pai, eu quero matar você. Mãe, eu quero foder você. E aí começa uma psicodelia pesada, assim. Desde sempre. Meio lascivo e incestuoso, né? Desde sempre o The Doors foi psicodélico, foi rock and roll, ou teve uma pegada diferente no começo? Cara, eles sempre tiveram uma pegada psicodélica, sim. Eles sempre tiveram essa pegada psicodélica. Só que o blues também foi sempre muito forte em todos eles. É bastante gritante, né, a presença do blues nos sons do The Doors, cara. Total. Cara, E aí, pode falar. Só que eu ia adentrar ali que estavam falando dessa pegada ali, tá? Só pra inserir um assunto aí no meio, né? Diz que o Jim Morrison, cara, que ele parece genial pelas letras que ele faz, né, cara? Diz que o cara era genial mesmo, fora da música também, cara. O cara tinha um QI de 149, velho. Pra vocês terem uma ideia, o Stephen Hawking, o famoso cientista lá, tinha o QI dele era de 165, velho. O cara tinha 149, pra ter uma ideia quão inteligente era o Jim Morrison, né? E se dedicou... A diferença, né? De um gênio se dedicar às humanas e um gênio se dedicar às exatas, né? É que... É da personalidade do cara. Cara, né? mas Claro, tipo... criação. São Pois tipos é. diferentes de genialidade, mas as duas são. Porque o que o Morrison fez com o The Doors é inacreditável. Ah, todos Um eles, cara. constrói- Ele Mas era é que- escritor também, Sim, poeta. um tipo, constrói ele era, no geral, o artista. cara é que se dedica a humanas, ele normalmente constrói obras abstratas, né? Obras que a gente precisa parar, Sociais, analisar. né, cara, Isso. também. Porque E- na época ali, velho, nossa, o movimento que o The Doors conseguiu criar ali em 1960, cara. Sabe? É uma contracultura muito pesada. Muito pesada. E é o que destaca grandes artistas ou personalidades, empresários. É a contracultura que eles se Até dispõem a fazer, e se faz bem feito, cara, se isso acaba viralizando, pegando, acaba The Doors. A gente tem outros vários exemplos aí do da música, né? Que pode ser que nem a gente, que o Lê comparou ali, o Jorge, eu não lembro quem foi que falou agora há pouco, da genialidade das exatas e das humanas, né? O próprio Jim Morrison atribuiu a loucura dele, né? Esse jeito dele, que é o abuso de bebida e de drogas, a um evento triste da infância dele, né? Ele presenciou um grave acidente, né? Não sei se tu sabe qual que foi. Sei. Pode que dizer. Ele tava viajando com a família dele, ele devia ter uns 5 a 7 anos. E eles passaram por um caminhão tombado que tava cheio de índio dentro. E quase todos os índios estavam morrendo no instante que eles passaram. E ele conta que naquele momento ele olhou pra aquele acidente pelo retrovisor do carro, por de trás do carro. E o xamã dos índios olhou pra ele também, de dentro do carro. E ele disse que naquele momento as almas daqueles índios povoaram a mente dele. A mente frágil daquela criança foi povoada por todas aquelas almas de índio que estavam lá. E inclusive nos shows ele meio que incorpora o xamã, sabe? Ele faz danças, ele faz todo um teatro Ele assim. fazia do show dele um ritual. Um ritual ritual. xamânico. Eu não quero desconstruir toda a obra do The Doors ou sei lá, tirar essa magia dos fãs de The Doors. Mas será que isso aí não era uma jogada de marketing deles? Talvez, cara. Não, mas ele tinha de fato ligação com... Pode ser, cara, mas isso... Não com o xamanismo. Lado Com o espiritual, xamanismo, talvez? ele teve por causa desse acidente aí, né? Porque dizem que quando morre um xamã, quem vê um xamã morrendo absorve a alma. Mas isso é o que dizem, claro. Mas desde antes disso ele já tinha ligação com... Agora eu não lembro como é que é o nome da religião, mas era uma religião africana, eu acho até, que fazia tipo meio que voodoo e tal. Os pais deles frequentavam esse tipo de lugar, como nós aqui na Umbanda aqui hoje. Sim. Então, tipo, os pais deles frequentavam, então ele já tinha ligação com esse tipo de religião pouco ortodoxa, digamos assim, que não é cristã, que não é Que lida diretamente com entidades, né? Lida diretamente com magia, sabe? Isso. Então, tipo, ele sempre teve essa ligação e ele trouxe isso pra... Ali, aquele evento pode ter, tipo, de fato, né, levado muito mais isso. E aí que ele também, pelo que eu sei, ele tinha muita ligação com cultos dionísicos, né, ligados ao deus Dionísio, que daí envolve aquelas coisas do sexo, blá, 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 blá. Mas ele... Aqueles rituais lá que fica todo mundo assistindo, os caras em cima de uma mesa, de uma tábua, sei lá que ele sempre teve ligação com esse tipo de coisa. Por isso que ele fazia... do show dele um ritual, assim. Pois é. Não só pra ele também, pro público. Né? Mas esse acidente que a gente comentou antes ali, né? Tem referências às músicas deles até, né? O Lê pode dizer melhor que eu. Sim, isso aí. Mas tem Ghost Song, Peace Frog e Riders of the Storm. Tem Riders on the Storm. On the Storm. Eu li off. dizem... Cara, tá on, eu li off, não essa sei porquê. Ghost Song, o que acontece? Durante as gravações dos álbuns do The Doors,
a parte disso, ele gravava as poesias dele. Sim. Ele interpretava as poesias dele e gravava isso. E isso era usado, em diversas músicas era usado uma parte, assim. Até a primeira vez que ele gravou, eles tentaram fazer um álbum e não deu certo, não ficou como eles queriam. Aí eles cancelaram esse álbum só de poesias e foram usando, no meio de músicas, eles colocavam as citações, assim. Eles colocavam as gravações das poesias dele. E essa Ghost Song é uma poesia que eles pegaram e eles fizeram póstumamente. Eles fizeram já velhos. Todos eles da banda velhos, depois que o Jim Morrison já tinha morrido, eles fizeram uma música em cima da poesia que ele gravou, entendeu? É muito massa. E qual foi o ano da morte do Jim Morrison? Foi 71. Aí até 73 a banda, os outros 3 integrantes seguiram, né? Tentaram manter um trio. Full Circle, fizeram uns álbuns a mais. Tentaram manter um trio, só que daí em 71, 74, 75 mais ou menos. Por aí já era. Eles encerraram a carreira e acabou. É uma banda muito identificada com o vocalista. Acho que deveriam ter feito que nem o Charlie Brown fez aqui no Brasil, né? Mal comparando assim. Quando o Chorão faleceu ali, cara, a banda tinha que ter sido encerrada junto com o Jim Morrison, acredito eu, né? Mas é que talvez... Por tudo que ele representava, né? É que naquela época lá o mercado era diferente, a banda era o grupo, não era uma pessoa só. Enfim, eles viviam aquilo. Eles viviam aquilo. Mas, cara, continuando ainda da parte que eles conheceram o pessoal da Elektra Records, em 66 eles conheceram o pessoal. Em 67 eles gravaram um álbum denominado The Doors. E pra promover esse álbum, como o Manzarek e o Morrison tinham esse contato com o cinema, eles fizeram um filme promocional, que era o Break On Through. E esse filme, inclusive, cara, ele constituiu uma importante atribuição pra clipes no geral da história, entendeu? Criou um conceito de, porra, eu tenho que apresentar minha banda visualmente também. Eu tenho que pensar em criar um filme, entre aspas, sim, né? Um clipe, assim. Sim. Então, tipo, depois disso que até o próprio Led Zeppelin também fez um estilo de um filme, assim, que é uma banda da mesma época e tudo mais. E em 67 mesmo, no lançamento desse primeiro álbum deles, eles foram convidados pela CBS pra tocar no programa do Ed Sullivan. E numa das músicas dele, eles dizem "Girl, we couldn't get much higher", ou "My girl get much higher". Tá, fala agora no microfone pra galera ouvir. Que seria "Girl, we couldn't get much higher", que é uma frase não, desculpa, essa aí é do Light My Fire. Eu troquei as balotas. Não, mas é do Light My Fire. Decide, rapaz! Decide, né? Eles pediram pra ele não cantar higher, porque higher é uma conotação de, tipo, ficar chapado ou ficar excitado. E eles não queriam que aquilo tocasse na TV. E eles falaram pra banda, vocês vão ter que mudar e botar "We get much better", ficar melhor. E aí eles, não, beleza, tranquilo. Aí eles foram lá e tocaram "Much Higher". E aí, tipo, ele tocava assim, só que era ao vivo, eles não tinham o que fazer. E aí ele metia uns higher assim, gritando e olhando pra câmera, tá ligado? A única coisa que resultou é que eles nunca mais tocaram no programa da CBS, mas daí, tipo, quando eu falava sobre isso, ele falava, e daí, a gente já tocou lá. A gente já tocou, não quero ir de novo. Não se deixaram ser censurados. Mas sabe que... É culhão, né? Sabe que tem várias bandas atuais também que já fizeram esse tipo de protesto, né? Uma não tão atual, o Nirvana, quando foi se apresentar em TV, em canal de TV, eles... o canal queria colocar playback das músicas, e o Nirvana era totalmente avesso a esse tipo de coisa, né? Sim. Eles queriam tocar, queriam fazer o som deles, né? Normalmente quando o cara sabe cantar direito e se garante mesmo, ele não quer playback. Não, né? mas nem quem sempre quer playback é quem mais, né? Não se garante, né? Aí o cara, o Kurt, o Dave, o Chris, cara, eles... O Kurt, ele cantava totalmente desafinado, fora do ritmo, e ele parava de tocar a guitarra. E o som da guitarra tocando e tudo mais, só os microfones estavam pra ele cantar direitinho. O instrumental tava em playback daí, né? O Dave tocava de costa a bateria, sabe? Tipo, eu vi isso aí. Espetacular isso aí, cara. Vi. Playback e um pau no cu, sabe? Não quero saber de playback, eles falavam. E normalmente as bandas que o cara são... tem que se posicionar. Não, normalmente as bandas que são o que estão tocando, que eles são músicos, eles são artistas, eles... Foda-se playback, velho. Eu sou isso, eu vou tocar, eu sou bom, eu quero botar a minha voz garanto. aqui. Eu me garanto.
E eu acho isso muito legal, isso é atitude, coisa que a gente não tem hoje em dia, velho. Tu usaria playback ou iria na tua voz mesmo? Jamais usaria. Isso aí, ó, o cara se garante, velho. O cara é bom mesmo. Mas nem por se garantir, eu acho que é personalidade, né, cara? Mas se o É cara o meu ruim, trabalho, eu não vai preciso... querer passar fiasco em rede nacional, assim, né, que nem na CBS. Ah, é que nem nós não queremos passar fiasco aqui ao vivo pra por galera. isso que a gente é nós bom, né, cara? A gente é vem O aqui e programa é faz... gravado. Daí a gente larga uma live ali fingindo que tá ao vivo, Esse selo e esse contador de live que aparece aqui em cima é tudo previamente definido. Agora tá cada um né? de nós em sua casa, eu tô lá vendo o Sport TV, o Lê tá jogando Mario Kart. Tem o kickoff Mas da enfim, temporada. deixa eu da seguir NFL. aqui antes que a gente se perca muito, que ainda tem umas Tem coisas muito pra mim assunto? falar. Tem muito assunto? Cara, assim, em 67, pra gente contextualizar, assim, as bandas de hoje em dia, o quão pouco elas produzem perto das bandas de antigamente. The Doors é uma banda que, em estúdio, teve 4 anos. Eles tiveram 4 anos em atividade, de 67 a 71. Sim. De 67 a 71 eles gravaram o álbum The Doors, o álbum Strange Days, que foi no mesmo ano que eles lançaram o primeiro, foi no mesmo ano eles lançaram 2 álbuns. Em 68 eles lançaram Waiting for the Sun, que foi o primeiro álbum deles a chegar número 1 na revista da Billboard. Ficou número 1 da Billboard 200. E a música Hello, I Love You, que foi um dos singles desse álbum, ficou por um tempo também no primeiro de Hot 100 da Billboard também. Que foi nesse Waiting for the Sun. Naquela época, o Hot 100 da Billboard, esses top da Billboard, era interessante. Hoje em dia é uma porcaria. Hoje em dia... Billboard, topo da Billboard é uma bosta, não vale porra nenhuma. Realmente. 68, a Waiting for the Sun. 69, The Soft Parade, que foi o álbum que eles trouxeram metais pra banda. Foi o álbum Metais Sopros, sabe? Sopro. Que daí teve a Touch Me, teve Tell All the People, que é umas músicas mais comercial, digamos assim. Mas não é essa bem a palavra. Em 1970 eles lançaram o Morrison Hotel, que foi um som que eles voltaram um pouco pras raízes. Eles tocaram um lance mais bluseiro, assim. E curiosidade, cara, a música Waiting for the Sun só saiu no Morrison Hotel. No álbum Waiting for the Sun não tem a música Waiting for the Sun. Foi sair só 2 álbuns depois. Que é uma sonzeira. Sonzeira. E aí, cara, 71 foi o álbum LA Woman. Que LA Woman. 71. Tu me Foi contou o uma último vez a álbum história deles. desse clipe do LA Woman, cara. Eu não consigo lembrar dele. Cara, né? LA Woman tem um anagrama. Isso daí que é Cara, na que Rota ele 66, que ele vai dirigindo, né? Mas ele pega o nome durante a música, ela acontece muito rapidamente, assim, o início da música, e aí lá pro final, assim, ele fala, vamos mudar o clima de prazer pra tristeza. E aí a música começa a ficar toda triste, assim, desce, e aí ele larga certa a frase Mr. Mojo Rising. Mojo é uma frase que provém do blues, uma palavra que provém do blues, uma gíria do blues, uma gíria uma gíria do blues que é conotação sexual, assim, é um lance de ter tesão. Sabe? Era a um magia, tipo de feitiço também que eles faziam. E aí Mr. Mojo Rising, essa frase é o nome de Jim Morrison embaralhado, velho. Cara, eu nunca vi um músico fazer isso. Caralho, velho. Ele embaralhou o nome dele e criou a frase Mr. Mojo Rising, que o Mojo está crescendo, o Mojo está subindo, aí a música deixa de ser triste pra começar a acelerar novamente. Assim, é um lance muito massa que tem na LA Woman. Loucura. E nesse álbum, cara, logo no início que eles começaram a gravar, porque nos primeiros álbuns, os 2 primeiros foram gravados com música que eles já tinham. E aí no Waiting for the Sun foi usado umas 4 músicas que eles ainda tinham do primeiro álbum, que não foram usadas nos primeiros álbuns. E aí nesse álbum do LA Woman eles estavam meio abalado, assim, porque em 69 rolou um lance em Miami, que Miami é o lugar onde o Morrison nasceu. E aí eles foram fazer um show lá e ele começou a provocar o público. Ele queria fazer o público criar um tumulto. E aí ele comenta, tipo, tem vídeos dele comentando assim, eu nasci aqui e tudo mais, nessa bela cidade, mas aí eu fiquei esperto e eu me mudei pra Los Angeles. E aí ele começou a provocar o público, porque vocês são um monte de escravos, vocês obedecem e escutam tudo que mandam vocês fazer. Não existem leis, não existem regras, vocês têm que fazer o que vocês querem fazer, apenas façam. As cidades ali, de Crowley também. até pra sintetizar o discurso ali, Miami e Los Angeles são cidades americanas que têm uma rivalidade uma com a outra, até por serem litorâneas, estados no caso, né? Litorâneas ali com a Califórnia e tal, a cidade de Miami ali no caso, tem essa rivalidade de discutir qual que é melhor e tal, né?
Não, e aí, cara, nesse lance aí de Miami foi pesado, porque foi... Ele ficava dizendo, vocês querem ver o meu pau? E ficava fazendo gestos, assim, com a camiseta dele, sabe? E até ele encenou ele encenou um sexo oral no guitarrista dele. E aí, com todo esse tumulto, ele provocando o público, a polícia subiu e prendeu ele no show. E aí, só que daí, tipo, vieram muitas acusações, viagens, assim, tipo, no BO dele tava lá atentado ao pudor, blasfêmia em público, embriaguez em público e simulação de sexo oral. Peraí, vai ter que prender metade do mundo? Não, mas é que nos Estados Unidos esse tipo de coisa é crime mesmo. Beber em público? Beber em público. Em Los Angeles não pode beber na rua. Tem beber em locais fechados. Até hoje isso. Sim, caralho. sim. Tu tem que esconder a garrafa de... Por isso que eles andam com aquelas... Exato. Saquinho de papel. Exato. Aí, mas enfim, cara, ele ficou traumatizado com isso, sabe? Tipo, o artista dele, aquela coisa de tu ter o teu livre-arbítrio de falar o que tu quer, foi meio que rachado ali em 69, naquele ato, sabe? Tudo tem limite. Claro, mas, cara, enfim, ele não mostrou o pau, entendeu? Tipo, mas não aconteceu. Mas ele induziu. Ele insinuou, ele criou uma ele se insinuou pra plateia. Do pessoal. Mas enfim, cara, uma curiosidade, em 2010, a governadora da Flórida perdoou ele. O cara morreu em 71, bosta, ele foi perdoado né, em velho? 2010. Grande bosta, né, velho? Mas enfim, nessa confusão toda, ele acabou pegando 8 meses de cadeia e fiança. Só que daí os advogados dele entraram com um recurso que durou até a morte dele. Ele só pagou uma fiança e não e morreu. E morreu. Mas enfim, no álbum ali do eles LA deram uma pausa na banda. Foi ali o final da banda, 69. Que tipo, em 71, deu uma brochada, 71 ele faleceu, ele já tava tipo 2 anos longe. Mas, cara, 69 foi o Soft Parade, 70 saiu Morrison Hotel, 71 LA Woman. Então, cara... Mas, tipo, ele morava na França já nessa Não, época. ele terminou de gravar o LA Woman e foi pra França. Não, ele morou 2 anos na França. Ele morou... Não, velho. Claro que sim. Aham. Até onde eu sei, ele morou 2 anos. Treta! Ninguém estudou a pauta. Depois desse lance aí que ele quase foi preso e tal, tipo, ele tinha um personagem que ele tinha criado, né? Tipo, todo esse lance, todo esse... O músico Jim Morrison não era, de fato, assim, a essência do que... Ele era um artista, né, uma outra pessoa também, fora desse Jim Morrison que as pessoas viam no show e no palco. Sim. E quando rolou esse lance aí, ele meio que queria... desmanchar esse personagem que ele criou, se distanciar dele e se voltar um pouco mais pra parte poética dele, né? Que ele gostava de escrever, escrevia poemas e tal. Então, tipo, ele se mandou, tipo, ele foi pra França, foi morar em Paris com a namorada dele. Foi meio que tipo uma decisão ali. A banda meio que era pra ser uma pausa da banda. Mas isso aí foi depois do LA Woman. Ele morreu em 71. Mas então, como é que ele ficou 2 anos em ato se o Soft Parade foi em 69, o incidente foi em 69, 2 anos depois foi... que eu conheço é que ele ficou uns Não, 2 anos morando imagina, ele ficou meses na França. Porque assim, ó, em 71 eles brigaram com o produtor deles. A banda mesmo produziu o LA Woman. Eles gravaram, eles não gravaram no estúdio, eles gravaram onde eles ensaiavam o álbum LA Woman. E, enfim, até os vocais foram gravados dentro do banheiro. O vocal de Riders on the Storm, com aquele eco todo e tudo mais. Que nada, isso era o preset lá do Pro Tools. Isso. Tu que não sabe. Tudo em fita. Aí, mas enfim, cara, eles terminaram de gravar o LA Woman e ele terminou de gravar os vocais deles, eles não terminaram de mixar nada. E aí, cara, eu vou pra Paris, eu decidi isso, quero isso da minha vida, vou pra lá com a Pam passar um tempo. A mulher dele, a Pamela. A neta do Goku. E aí ele foi pra lá e ficou, cara, meses assim. 4, 5 meses e morreu. E tipo, ele não entrou em contato com a banda depois que foi pra lá. Foi tipo, nem depois que ele morreu. Gravei minhas coisas e fui pra lá e morreu. Aí ele morreu, nem depois que ele morreu ele entrou em contato com a banda. É uma curiosidade que Talvez, tem na minha quem cabeça sabe. sobre essa morte dele aí. O cara que achou ele morto, ele lá, sei lá o que aconteceu. Depois ele veio pro Brasil aqui. O bombeiro que achou ele. Bombeiro, isso. Gente, é muito assunto. 9h45 Gente, da noite estourou de o bagulho quinta. aqui, Estouramos o valendo. tempo. Olha só, Vai ter que ter uma segunda edição do The Doors, cara. Vai ter que ter, nós vamos ter que fazer programas especiais do que a gente já prometeu pra galera que tá ouvindo o Exato. programa, né?